o jeito dele me pedir desculpa, assim, entre aspas, era só ficar quieto e fingir que nada aconteceu, tanto ele quanto ela, né? E foi aí que foi a fagulha, assim, foi aí que começou a ser gerado essa raiva dentro de mim, porque eu era uma criança que tentava me explicar o que aconteceu, eu tentava entender o porquê de tal coisa, e eles só ficavam quietos depois que brigavam comigo. E ficava por isso. E ficava por isso, e passava 2, 3 dias, e Como se fingia que nada nada tivesse tivesse acontecido. E acontecido. eu que tinha que tratar com esse sentimento, isso era Meu horrível pra Deus. mim. Sim. E eu era uma criança e não sabia disso. Sem contar que quem se converteu primeiro foi minha mãe. Aí ela levou a gente, depois foi meu pai. Ele também tinha um currículo ruim com bebida, né? Ele bebia bastante. Isso para uma criança ver o teu pai bêbado também não é nenhuma cena, não é Legal, boa, não é com legal, certeza. totalmente traumática. E foi uma coisa que a gente lutou bastante quando a minha mãe entrou na igreja para ele se converter. Glória a Deus por isso que ele se converteu também. Amém. E agora ele é aquele homem que tu De conhece. Deus, um De Deus profeta do mesmo. Senhor, é verdade. Mas ainda assim tinha essa falha deles. E, pô, mãe, se tu estiver vendo, não tô chamando você de velha. Ai, meu Deus, o que que tu vai Pai. falar? Assim, ó, são Misericórdia. pessoas já mais vividas. São experientes. Experiente, já tem uma mentalidade. Experientes. Então vai eu tentar, sei lá, com 12 anos, tentar pedir pra eles mudar e parar de agir assim, não rola de um dia, de uma E eu semana. acho engraçado tu falar isso, sabe, Didi? Porque às vezes a gente acha, poxa, só eu passo por isso, né? De meus pais não me ouvirem, ou talvez aconteça. Porque isso não tira o que eles são hoje. E é o que eu falo da minha história. Eu dizia assim, pai, mãe, não sei se tu assistiu, talvez não tenha assistido, eu vou pegar no teu pé depois. Mas no meu tete a tete, eu falo assim, pai, mãe, eu não tô falando de vocês, tô falando da minha história. Isso aconteceu Isso. com a gente. Hoje não é mais assim, graças a Deus, Deus mudou, Deus interviu, mas teve um período de tempo que foi dessa maneira. Exatamente. E isso gera aprendizado não só para vocês como família, que não relacionavam, mas para quem tá assistindo que ainda vive o que talvez você já passou, Sim. né? Então, tipo assim, isso não é para falar mal da mãe, não é Jamais. do vô, do pai de ninguém. Isso é história do Didi, o que aconteceu com o Didi. Então você não tá expondo ninguém, você tá Não contando a tua só história. tô falando Né? o que aconteceu, Exato. o que eu passei pra chegar até aqui, né? Sim, com certeza. Aí, voltando, eles eram desse jeito, né? Sim. Eu tentava argumentar com eles e eles só pediam pra mim ficar quieto e acabou. É assim e deu, Né? né? É assim, deu. E como a gente morava em um bairro, era bairro pequeno, né? O nome da onde a gente morava era Vila Elza. Não era bem uma vila assim convencional, mas esse era o nome. Então fui criado como, né, uma família brasileira de bairro pequeno mora. Família gritando toda hora. A discussão não era. Tinha duas pessoas gritando, conversando, que era gritando, parece que tem 7 pessoas dentro de casa. E na hora de brigar não era diferente, era grito, grito, grito. E isso foi uma coisa também que me afetou bastante, né? O fato de não saber me relacionar com as outras pessoas, porque as figuras que eu tive de relacionamento foram meus pais, sendo um que não falava quando ficava bravo comigo, né? Ficava quieto. Brigava comigo, Não né? explicava. Tipo, não gritava, porque ele não é de gritar, mas brigava comigo quando era necessário. Às vezes, tinha várias vezes, era criança, era necessário, mas não. Eu pensava, uma mentalidade que eu tinha. Naquela proporção não Que eu precisava. parei pra pensar assim, ó, se eu soubesse, conseguisse explicar pra ele naquela época, porque eu pensava desde pequeno, pô, eu sei que eu errei, mas não tinha necessidade dele estar gritando comigo, eles podem me explicar de outra forma. Mas criança eu não sabia como botar em palavras, mas eu já Expressar tinha isso. esse pensamento, sabe? E ele fazia isso, brigava comigo, depois não falava nada e fica por isso, e eu que me resolvo e tá tudo certo. E a minha mãe, a forma de brigar comigo era gritando, sabe? E a minha mãe, eu acho que eu percebi, eu tenho quase certeza, ela vai ter que fazer aquele teste, que eu acho que ela é uma sanguínea. Ah, ela é, com certeza. Não precisa nem do teste. Nossa, cara, Pela experiência, eu já discutir sei. com uma sanguínea, Sai faísca. não dá, é 2 minutos no máximo, eu acho ela falando normal comigo e depois já gritando. Eu sou uma sanguínea, prazer. Não fala muito dos sanguíneos. Não, mas eu amo sanguíneos. tô Depois que eu aprendi sobre o importante, temperamento né? também, né? Porque depois eu descobri que eu sou um pouco colérico. E fleumático, tu é, né? Olha, melancólico, colérico e melancólico.
Aí eu tava só vendo como é que é um pouco da pessoa colérica. Aí mostrou que quando um colérico e um sanguíneo discute, deu, acabou. Foi que eu me toquei de tanta discussão que havia lá em casa. Porque depois de um tempo eu acabava retrucando. Uhum. E eu falava. E às vezes palavras que machucam também, né? Sim, Duras, palavras duras. Às vezes eu falava porque eu tava bravo. Não, às vezes não era nem por eu querer estar na razão, mas ela tava me irritando tanto de gritar que eu começava a discutir junto. Sim. Porque ela gritava comigo e falava, tem que me respeitar. Claro, eu tenho que respeitar Sim. ela, só que, pô, quando um colérico fica com raiva, ele não quer escutar nada, né? Ele fica, tipo, ficava no meu mundo, assim, entrava por aqui e saía por aqui. Onde é que tu aprendeu sobre temperamento, assim, sabe? Onde é que eu Por aprendi? curiosidade, Eu aprendi porque pelo tempo tudo que eu passei, esse tempo sozinho, depois que eu comecei a ter que voltar a aprender a me relacionar com as pessoas. Eu aprendi sozinho porque eu tive que aprender a me relacionar com as pessoas. Sabe, eu acho tão interessante porque isso às vezes a escola não dá e Não tem dá. tudo a ver com a vida, né? Sim. Não falando da educação, mas a educação às vezes eu vejo que tá um pouco atrasada em algumas coisas, porque, por exemplo, assim, se você soubesse isso antes, teu modo de ver tua mãe e teu pai seria diferente. Nossa, com certeza. Como você agir com eles seria diferente. Tem gente que diz assim, temperamento não tem nada a ver com o evangelho. Como não? Tem tudo a ver. Porque o fruto do espírito ali, que é mansidão, domínio próprio, não sei o quê, se conhecer, eu tenho que me conhecer para eu ter o domínio próprio. Opa, eu tô ficando com raiva. Então, o que eu tenho que fazer? Fugir da minha raiva? Não é. É entender como lidar com ela. A inteligência emocional, né? Às vezes a gente pega ali os empresários da igreja e a gente fala assim, né? Como que é lá, os seus funcionários e tudo mais? Eles falam, cara, eles são contratados pelo currículo, né? Que são muitas qualidades e tal, mas são demitidos pelo seu comportamento. Uhum. E por que o comportamento é desse jeito? Porque não se conhece. Exatamente. Né? Até vou aproveitar esse gancho. Pausa, licença. Gente, a gente está tendo curso. Compaixão e Movimento dá um curso que se chama GPS, que é Guiados pelo Espírito. É uma direção para a vida. E lá você tem essa parte de temperamento também. Ali você vai aprender Deus e finanças, Deus e emoções, o que a Bíblia fala sobre todas as áreas da sua vida profissional, emocional, familiar, enfim. E os temperamentos estão nisso. E que legal que você aprendeu sozinho, mas muita gente não consegue. E a gente tem essa vertente para você. Então depois me chama aí se quiser informações. Amém. E aí você soube que a tua mãe era uma sanguínea. E isso te irritava. Então, só que eu percebi isso só agora, na real. Depois de mais velho, sim. Depois de mais velho. Comecinho desse ano que eu comecei a prestar atenção nela mais. E, pô, eu acho que ela é sanguínea, assim. O jeito dela, assim, né? Mas, enfim, tudo que eu passava com eles era nessa base. Então, foi se criando uma raiva. Por não saber como lidar com eles, por tentar me expressar e eles não me entenderem. Muitas vezes eles acharem que é besteira, né? E cada vez que eu me expressava, eu gerava briga também. Então a gente eu escolhi fazer o quê? Eu escolhi ficar quieto. Não falar mais. Fez a mesma coisa que eles faziam também, porque daí você reproduziu. Eu escolhi ficar quieto por quê? Porque eu sabia que se eu falasse, eu ia falar coisas que eu ia me arrepender depois, que ela não ia gostar de escutar. Por mais que ela falasse coisas que eu não gostava de escutar, eu aprendi a ter esse autodomínio. Foi a pior coisa no mundo. Que se controlar é horrível. Então eu ficava sempre no meu quarto, direto, ficava quieto. É que não é o controlar que é horrível, na verdade é você guardar um rancor que é horrível. Você vai guardando no coração, né? Guardar no coração. Entendeu? Porque a Bíblia... Por que eu falo isso? Porque a Bíblia fala assim, né? De tudo guardar o seu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. Então, tipo assim, o se expressar não é o problema é como, né? Daí, tipo assim, o dominar não é o problema, mas é o que você tá guardando e nunca falar. Então, tipo. Né? Exatamente, eu me expressei errado. Não, pra falar. É isso aí. Eu fiquei nessa daí. Foram 8 ou 9 anos? Não, foram 9 anos, foi dos 8 anos até os 17. Uau! Que daí foi o que aconteceu comigo lá, que eu te falei, né, do meu batismo e tal. Eu vou chegar nesse ponto. Então foi todo esse tempo assim com eles. Só que quando eu vim aqui... sem contar que... Não, eu vou fugir da minha linha de raciocínio. Quando eu vim pra cá daí em 2019, eu já tava assim, né? Ainda não entendia por que de tudo isso. E ainda não entendia como que eu tinha tanto rancor, assim. Eu tentava tirar, mas não... Cada vez... Quando eu pensava em perdoar,
vinha tudo, e aí a raiva aumentava mais ainda. Uau. Né? Eu tentava parar e não adiantava, eu não buscava Deus. Foi em 2019, foi quando eu vim pra cá e fiquei sozinho, e pra não dizer que não ia na igreja, a gente ia uma vez no mês só, que o pai ia pra tomar a Santa Ceia, que ele não ia ficar sem. Daí eu acompanhava e ia eles, mas eu não buscava mais, eu não tinha mais nenhuma busca, por conta que eu fiquei em 2019, 2020, até o finalzinho, sozinho, com essa raiva, não tendo ninguém ao meu lado, Meu Deus. com essa solidão, não tinha mais nenhuma solitude, era solidão, só solidão, e era horrível. Tentava me enturmar, não conseguia fazer amizades, tentava explicar para meus pais. Eles achavam que era, muitas vezes acharam que era besteira, porque, pô, 16 anos, o que tu sabe? O que tu sabe que é sofrer? O que tu sabe de estar sozinho? Não, vai, daqui a pouco tu faz amizade com eles. Porque é pelo fato de que esse é o sonho do meu pai, ele quis vir pra cá, né? Era o sonho dele. Eu até então não tinha sonho ainda E de tu me tinha muitos mudar amigos lá, e tal. provavelmente, né? Tinha muitos amigos lá. Só que uma coisa ainda que virou a chave também, assim, que eu vi que eu agi errado em 2019, foi o fato de que eu tinha bastantes amigos lá, só que não eram da igreja, eram amigos do colégio. As pessoas da igreja, ó, mais pra tu ver, as pessoas da igreja me machucaram também. Uau. Então era mais rancor deles e eu tava querendo sair logo. Então quando meu pai falou que a gente ia pra Santa Catarina, eu meio que incentivei ele a vir. Mas eu Porque não pra ti queria, era um alívio. não queria vir, eu só queria me afastar das pessoas. Eu só não tava aguentando mais o lugar onde eu Era a tua tava. fuga. Não tava aguentando mais o lugar onde eu tava, mas eu vim com a ideia de que, pô, eu vou vir pra cá, vou ir pro colégio, vou fazer amizade, é fácil. Quando vai pessoas novas na minha escola, a gente dá Acolhe um eles. mês, é meu amigo já, vai ser isso. Igual. Vai ser tranquilo. Eu vou vir pra cá, conhecer novas pessoas na igreja, fazer novas amizades. Vou me afastar dessa galera que eu não tô aguentando mais, porque É a solução da minha vida. eu pensei, pô, bora, pai, bora. Aí fiquei nessa alegria nos últimos meses que eu vim aqui no verão. Então era férias ainda nos últimos meses, né? Chegou março ali, começo das aulas, aí que começou. Aí que veio bater o arrependimento.